Bom, pessoal, então hoje a gente vai tirar dúvidas, né? Corrigir os exercícios lá sobre a segunda lei de Mendel, tá? Certo. Então, pessoal, deixa eu arrumar aqui para aparecer toda a câmera, todo o quadro para vocês. Então, a gente vai fazer naquela mesma situação que a gente fez lá da primeira lei de Mendel. Vamos começar pelo livro didático, tá? No livro didático, lá na página 59, começam os exercícios, né? Então, da página 59 até lá a 64. Alguma dúvida em algum exercício? Eu não entendi a 2 e a 3 da página 59 e a 12 da 63. Tá. A 12 da 63, tá? A 12 a gente já tinha feito, mas eu faço de novo, não tem problema. Mas alguém com alguma dúvida no livro didático? Não? Tá. Então vamos ali para o 2 da página 59. O 2 diz assim: explique por que a lei de Mendel é também chamada de lei da segregação independente. Bom, por que ela é considerada a lei da segregação independente, tá? Porque lá na formação dos gametas, né, quando vai formar o óvulo e o espermatozoide, o Mendel fala que os cromossomos, eles se separam, né, se segregam independentemente. Quer dizer que as diferentes características, elas vão se separar, se segregar independentemente, tá? Por exemplo, eu tenho uma característica aqui, azão, azinho, para o cabelo castanho. E eu tenho uma característica bezão, bezinho para o olho castanho. Essas características, o cabelo castanho e o olho castanho, eles vão se segregar independentemente. Eu posso ter uma pessoa, né, um espermatozoide ou um óvulo, azão, bezão. Eu posso ter um óvulo ou um espermatozoide azão, bezinho. Eu posso ter um óvulo ou um espermatozoide azinho, bezão. E eu posso ter um óvulo ou um espermatozoide azinho, bezinho. Duas características diferentes segregam-se independentemente, tá? Os gametas, eles vão receber qualquer um dos pares, tá? Independentemente, tá certo? Então, ali, a lei da segregação independente é essa, tá? Que as características na formação lá do óvulo espermatozoide, dos gametas, esses cromossomos, esses pares de cromossomos, eles vão segregar independentemente, né? Não é necessariamente que o indivíduo vai ter um cabelo castanho, que ele tem que ter o olho castanho, tá? Eles são características que não dependem um do outro, tá certo? Conseguiram entender? Sim. Pessoal, eu vou repetir, tem muita gente com a câmera desligada, tá? Quem não tem lá na... Quem os pais não mandaram pro e-mail lá da direção avisando que tem algum problema na câmera, eu tô tirando nota e tô reportando a direção, tá? Então, vou pedir de novo, liguem as câmeras,
tá? Vocês estão perdendo nota, sim, por bobagem. Bom, a 3 fala que nos coelhos o comprimento dos pelos e a cor, preta ou castanha na pelagem, depende de 2 pares de alelos, tá? Então, são 2 características, uma independente da outra, tá? E aí fala para nós que o alelo que determina a cor preta é o sesão. Eu não tenho como ligar a câmera hoje. Tem que avisar a direção, tá? Pede pro pai e pra mãe mandar um e-mail lá explicando por que tu não pode ligar a câmera. Então, a cor preta... A cor preta da pelagem do pelo, né? Do pelo lá do coelho, ela é a sesão. Ela é a sesão. Vou botar você assim, tá? E a cor castanha é cezinho, tá? Então, para ser castanho, tu tem que ser cezinho, cezinho. Isso a gente já sabe, né? Que o cezinho, ele é uma característica recessiva e ele só aparece em homozigose. Tá bem? Característica dominante vai aparecer em homozigose ou em heterozigose. Isso a gente já sabe, né? Vocês estão enxergando bem? Tá batendo reflexo da luz no quadro? Vocês estão conseguindo enxergar? Tá bem? Tá perfeito? Então tá. E fala pra nós, ó, que o pelo curto, então curto é o Lzão, tá? O pelo curto é Lzão. E o pelo longo é Lzinho, tá? Essas são as características lá dos coelhos. E aí fala para nós assim, quais são os genótipos e os fenótipos dos diferentes, dos descendentes de um coelho de híbrido preto, de pelo curto, com uma fêmea castanha, com a pelagem curta, heterozigótica. Para o caractere. Quando ele fala que o indivíduo é dihíbrido, ele está falando para nós que o indivíduo ele é heterozigoto nas 2 características, tá? Então, o pelo do macho, do coelho, né? Ele vai ser Czão, Czinho, Lzão, Lzinho, tá? O fato dele dizer para nós que ele é dihíbrido é isso, tá bem? E a fêmea, ela é castanha, então ela é Czinho, Czinho, e ela tem o pelo curto, que é o Lzão. Só que ela é heterozigota para essa característica, então ela é Lzão, Lzinho, tá? E aí ele tá pedindo para eu fazer fazer então a mistura desses dois, né? Então aqui, ó, eu vou apagar e vou botar essa parte da característica deles mais para cima pra gente fazer o jogo da velha, que vai ser aquele jogo da velha um pouquinho maior, tá? Então eu tenho um macho dihíbrido. Estou repetindo, dihíbrido é quando ele é heterozigoto para as 2 características. E eu tenho uma fêmea castanha com o pelo curto, tá? Então, é isso aqui que ele quer que eu faça. Então, vamos lá. O Czão com o Lzão, o Czão com o Lzinho, o Czinho com o Lzão e o Czinho
com Lzinho. Características do macho. Fêmea, Czinho, Lzão e Czinho, Lzinho, tá? Joguinho da velha. Ok? Oi. Pode chegar o quadro só um pouquinho para trás, por favor, porque ele tá cortando um pouquinho dos olhos. Melhorou? Só um pouquinho mais? Agora foi, obrigada. E a luz não tá batendo? O reflexo da janela não tá prejudicando vocês? Não, pegando pra ver. Tá. Então, aqui, ó. Vai ficar Czão, Czinho, Lzão, Lzão. Czão, Czinho, Lzão, Lzinho. Czão. Opa, Czinho, Czinho. Czinho, Czinho, Lzão, Lzão. Czinho, Czinho, Lzão, Lzinho. Czão, Czinho, Lzão, Lzinho. Czão, Czinho, Lzinho, Lzinho. Czinho, Czinho, Lzão, Lzinho. E Czinho, Czinho, Lzinho, Lzinho. Tá? Então, esses são os genótipos, né, dos nossos indivíduos. Tá? E ele tá pedindo pra gente quais são os genótipos e os fenótipos, né? Então, eu tenho o Czão, tracinho, Lzão, tracinho, né? Que pode ser tanto homozigoto quanto heterozigoto, que vão ser pelo preto, né? Pelo preto e curto, que eu vou ter, aqui são 8 quadradinhos, tá? Então, quais são os que têm pelo preto e curto? Vou até pegar outra cor de caneta aqui. Preto e curto, preto e curto, preto e curto. Nós temos 3, tá? Então, ó, 3/8. Tá? Eu vou ter pelo preto e longo. Então, preto e longo. Então, tenho 8 quadradinhos. Vamos ver quem são os pelos pretos e longos. Ó, preto e longo. Estão vendo? Não tenho mais nenhum preto e longo. Tá? Então, eu tenho 1/8 preto e longo. Tá? Depois, eu tenho castanho e curto. Tá? Então, castanho e curto. De 8 quadradinhos, vamos ver quantos castanhos curtos eu tenho. Eu tenho um castanho curto, 2 castanhos curtos, 3 castanhos curtos. 3 castanhos curtos, tá? E depois eu tenho o completamente homozigoto recessivo, que é o Czinho, Czinho, Lzinho, Lzinho, que eu tô botando aqui em cima, ó, que é o castanho e longo. Que o castanho e longo eu só tenho um aqui, ó. Então, é 1/8, tá? Então, aqui, ó, nesse exercício, no 3, a gente tem que fazer o jogo da velha com as duas características, lembrar que elas são independentes uma da outra. Então, eu tenho
que fazer todos os possíveis uniões entre eles, tá? E aí sim fazer a mistura desses dois e conseguir descobrir as características, tá? Conseguiram entender? Sim, não? Antes de eu ir lá para o exercício 12 da página 63, alguém que entrou agora tem alguma dúvida em algum exercício da página 59 em diante? Não? Então vamos lá para a página 63, o exercício 12. Bom, o exercício 12 diz assim para nós, que o albinismo é uma condição genética recessiva. Então, uma pessoa que é albina, ela é azinho, tá? E uma pessoa normal é azão, né? Ou azão ou azão azinho, tá? E aí fala para nós, ó, que resulta na falta de pigmentação normal da pele. Os lobos da orelha aderentes também resultam de uma manifestação homozigótica recessiva. Então, quem tem os lóbulos da orelha, né? Essa parte aqui, onde as meninas colocam o brinco grudadinhos no rosto, é uma característica recessiva. Então, vou botar aqui, ó, lobo L, AD, que é aderente, tá? Então, essa característica ela é recessiva. Então, é Lzinho, tá? Quem tem o lobo da orelha solto, né? Não aderente, ele é dominante. Então, é Lzão, tá? Aí fala para nós assim, ó. Um homem albino, então um homem albino, azinho, um homem albino, com os lóbulos aderentes, então ele é completamente recessivo, com os lóbulos aderentes. Se casa com uma mulher com a pigmentação normal, então ela é azão, a gente não sabe o outro, e com... Cadê? E com os lóbulos não aderentes, então ela é lisão tracinho, tá? Aí fala para nós, ó. O casal tem 19 filhos. Nenhum deles nenhum deles gêmeo, tá? Todos com pigmentação normal e lobos não aderentes, tá? Então, se todos são normais, se eles não tiveram nenhum filho recessivo, tá dizendo para nós que a mãe, ela é homozigota dominante, tá? Porque se ela fosse homozigota recessiva, ela teria que ter pelo menos um filho com a característica recessiva, tá?
Ó, então eles têm 19 filhos, nenhum gêmeo, todos com pigmentação normal e lóbulos não aderentes. Considerando a ausência de leakage, pergunta-se qual o genótipo dos filhos do casal e qual a proporção de gametas por eles produzidos que contenham um alelo recessivo para pigmentação. E um alelo dominante para o lóbulo da orelha. Tá? Ué, tá aqui, tá me pedindo para eu dizer o excessivo. Peraí. Vou ler de novo, gente, porque tá pedindo pra gente que ele tenha que contém um alelo recessivo para pigmentação. Tá, que contém um alelo recessivo para pigmentação e o alelo dominante para o lóbulo da orelha. Tá? Então, aqui se tá falando que ele tem que ter o pigmento, o alelo recessivo, a mãe, ela não é, ela tem o gene aqui, ela é heterozigota, tá? A mãe, ela vai ser heterozigota para as características. Porque ele tá perguntando pra gente, tá pedindo pra gente qual é a porcentagem dos filhos com a pigmentação, né, com o alelo recessivo para pigmentação e o alelo dominante para o lóbulo da orelha, tá? Então, aí a gente vai fazer aqui a mistura. Azão, alisão, azão, alisinho, azinho, alisão, azinho, alisinho, tá? Azão, azinho, alisão, alisinho, azão, azinho, alisão, alisinho, azão, azinho, alisinho, alisinho, azão, azinho, alisinho, alisinho, azinho, azinho, alisão, alisinho, azinho, azinho, alisão, alisinho, azinho, azinho, alisinho, alisinho, azinho, azinho, lisinho, 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 tá? Então, os filhos, eles são normais para as duas características, tá? Então, qual é o genótipo, né, dos filhos que são normais? O genótipo dos filhos que são normais é esse aqui, ó. Azão, azinho, lisão, lisinho, tá? E aí tá me perguntando qual a porcentagem dos filhos que são
albinos, né? Albinos. E que tem o Lzão, né? Que tem os lóbulos da orelha não aderente, tá? Aqui o nosso quadro, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos, né? E ali as respostas, elas estão em 4. Vocês viram? Porque a gente vai simplificar, tá? Então, eu tenho 8, né? E eu tenho 2 quadradinhos que têm essa característica, em que os filhos são albinos e que o lóbulo da orelha é normal. Então, ó, 2/8. Esses 2/8 eu simplifico. Divido por 2. Fica 1/4. Tá? Então, a característica a resposta desse exercício é a letra D, tá? Vou repetir aqui, por que aqui, ó, a mãe não é homozigota dominante, tá? Que nem eu tinha colocado anteriormente. Porque ali, ó, no exercício, tá me falando que, apesar deles terem 19 filhos normais, né? Sem as características analisadas ali, eles podem ter filho com um alelo da pigmentação recessiva. Então, se eles podem ter filhos recessivos para as características, a mãe ela tem que ser heterozigota, tá? Então, aqui, ó, é um pouquinho também de interpretação, tá? Para a gente saber quando eles são homozigotos e quando eles são heterozigotos, tá? E lembrar sempre que essas características da segunda lei de Mendel, elas são independentes. Então, a gente tem que fazer todas as possibilidades de gametas que podem acontecer, tá? Se eles são independentes, eu posso juntar eles de todas as formas possíveis, tá? Pessoal, aqui do livro didático, mais algum exercício que vocês tenham dúvidas? Não? Vamos lá para o livro de atividades, então. Livro de atividades, lá na página... A partir da página 27, né? Em diante. Aí vocês me digam qual que vocês têm dúvidas para eu marcar aqui para a gente fazer. Conseguiram entender isso aqui? Pessoal? Sim. Tá. Livro de atividades. Quais as dúvidas de vocês? Digam aí. Eu não entendi a 26 da página 27, Tá. a 30 da 29 e a 32 da 30. Mais algum, gente? Pessoal, mais algum exercício que vocês não tenham conseguido fazer? Pessoal, se vocês não tiverem dúvidas, eu vou acreditar que vocês estão entendendo e vou seguir o conteúdo, tá? E em genética, tudo sempre fica mais complicado, tá? Bom, ali no exercício 26 da página 27, fala assim para nós: em determinada espécie de genes A, B, C, D, E e F, segregam-se independentemente. Considerando os indivíduos a seguir, indique quantos tipos diferentes de gametas eles podem formar. Se a gente pegar o livro didático e for lá na página, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver aqui, 57,
tem um quadro com os tipos de gametas, tá? Que aí tem ali 2 na 0, 2 na 1, 2 na 3, 2 na 6, tá? Então, é isso aqui que a gente vai fazer. Então, ali, ó, na letra a gente analisa os indivíduos, tá? Praticamente todos são homozigotos. Quais que não são homozigotos? O E e o F, que são heterozigotos. Então, os únicos que iriam ter uma diferenciação gamética, né, que eles iam poder se segregar diferente, é o E e o F. Então, são dois, né, dois indivíduos ali de 1, 2, 3, 4, 5, de 6, tá? Então, a gente sabe que é sempre a base 2, tá? Então, se são dois indivíduos que são diferentes, é 2 na 2. Né? 2 na 2 dá quanto? 4. 4 tipos diferentes. Por que 4 tipos diferentes que eu posso botar? Azão, Bzão, Czão, Dzão, Ezão, Fzão. Posso colocar Azão, Bzão, Czão, Dzão, Fzinho, Ezinho, Fzão. Azão, Bzão, Czão, Dzão, Ezão, Fzinho. Azão, Bzão, Czão, Dzão, Ezão, Ezinho, Fzinho, tá? Então, são todos os tipos que os gametas podem se misturar. Como eu só tenho dois diferentes, eu só vou ter 4 tipos diferentes de gametas, tá? A B... Opa! A B, então, a base é sempre 2. A B eu tenho 3 diferentes, o A, o B e o C. Então, 2 na 3. Tá? 2 na 3 dá quanto? 8. Né? Então, eu tenho 8 tipos diferentes de gametas. Tá? Depois, na C, a base sendo sempre 2, eu tenho um diferente. Por que um diferente? Porque o Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, eles estão iguais, né? Eu tenho Azinho, eu tenho Azinho. Tenho Bzinho, eu tenho Bzinho. Qual que eu tenho diferente ali? É o Czão, Czinho, tá? Então, eu tenho uma característica diferente, que pode ser heterozigota. Tem uma característica heterozigota. Então, ó, eu tenho 2 tipos diferentes de gametas, tá? Então, eu vou olhar os gametas, todos que são heterozigotos, para fazer esses cálculos. Os que são heterozigotos eu conto, porque são os que vão mostrar combinações diferentes quando a gente tiver a produção de gametas, tá? Conseguiram entender? Querem que eu explique de novo? Não precisa. Querem que eu explique de novo? Não. Tá? Aí a gente vai lá para 30. Posso apagar? Sim? Bom, a 30, ele está me mostrando um esquema de uma célula que foi duplicada. E que sofreu meiose, tá? Então, eu tenho ali Azão, Azinho, Bzão, Bzinho.
né? E aí eu tenho aqui e aqui as duas células grandes, né? As duas células grandes, que vão se dividir depois em duas de novo, né? E depois cada uma delas em duas de novo. É isso aqui que eu tenho. E eu tenho que fazer ali simplesmente a divisão dos gametas, tá? Então, aqui, ó, todos os tipos que eles podem acontecer, tá? Então, eu posso ter a união do azão, tá? E o bezão. Aqui o azinho e o bezinho, tá? Botei todo mundo que é homozigoto junto, tá? Quando eu coloquei eles todos juntos aqui, eu tô dizendo que o azão vai vir para cá, junto com o bezão. Tá? Estão conseguindo enxergar? Tá. Então, eu quero dizer que aqui, ó, no gameta, eu vou ter o azão com o bezão, bezão, tá? Então, aqui, essa célula, eu só vou ter indivíduos homozigotos dominantes. Ok? Aqui, então, ó, vamos fazer de conta aqui, ó, que essa célula se dividiu. Aqui, eu só vou ter os recessivos. Então, azinho com azinho, bezinho com bezinho, tá? E aí, aqui eu vou ter um azinho, bezinho, e aqui o outro azinho, bezinho, tá? Então, repetindo, dominante aqui, recessivo aqui, homozigoto, tá? Então, eu posso ter os homozigotos, mas eu também posso ter os heterozigotos, né? Então, aqui, ó, eu vou ter o azão, bezinho, tá? E o azinho, bezão, tá? Aqui a gente já tem uma resposta, que é o azão com o bezinho, né? Então, se aqui eu já tenho uma resposta que é o azão com o bezinho, aqui para mim vai vir azão e bezinho. E aqui também vai ficar azão, bezinho. E aqui embaixo vai ser o contrário. Azinho, bezão. E aí aqui eu vou ter o azinho com bezão. Azinho, bezão. Tá? Então, aqui, ó, eu vou ter a divisão. Os homozigotos, dominantes e recessivos, e os heterozigotos. Tá? Sora, como é que eu sei que os heterozigotos não vão ser azinho, bezinho, por exemplo? Porque aqui, ó, tá me mostrando que eles estão vindo o azão juntos, tá? Então, aqui já tá me mostrando que aqui vai ser um homozigoto recessivo, aqui vai ser um heterozigoto, sendo que um vai ser homozigoto e o outro... Na realidade, os dois são homozigotos, né? Ó, na realidade, os dois são homozigotos, só que aqui eu tenho um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo, que quando se misturam, formam uma célula heterozigota, tá? Então, aqui eu vou sempre juntar, ó, os homólogos, tá? Então, eu não posso fazer isso aqui, ó. Só se dissesse assim, ah,
vai ter linkage. Aí, se tivesse linkage, sim, eu poderia passar o Bzão para cá e o Bzinho para cá. Mas não me falou nada de linkage, não me falou nada que os cromossomos homólogos estavam trocando características. Então, é cada um com a sua característica, cada um com seu homólogo perfeito, tá? Então, o Bzinho só vai se juntar com o Bzinho e o Bzão só vai se juntar com o Bzão, tá? Por isso que não tem essa mistura de Bzão, Bzinho, nem de Azão, Azinho, tá? Porque tá cada um com seu homólogo ali, lindo, maravilhoso, tá certo? Um indivíduo que era heterozigoto para as duas características, ó, vou explicar para vocês como é que é esse exercício. Um indivíduo que era heterozigoto para as duas características sofreu a duplicação dos seus genes, sofreu a duplicação das suas características. Então, se ele tinha um azão, agora ele vai ter dois azões. Se ele tinha um azinho, ele vai ter dois azões. Só que o seu homólogo, né, a sua dupla idêntica, ela vai sempre ir juntinha, coladinha contigo, tá? Por isso que a gente sempre coloca o azinho com azinho e o azão com azão, tá? Conseguiram entender? Tá bom. Bom, depois ali, ó, na B diz qual a probabilidade desse indivíduo formar um gameta azinho bezinho, tá? Justifique a sua resposta. Então, para ele formar um gametazinho bezinho, ele vai ter que juntar duas características, duas gametas, vamos dizer assim, duas células, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, tá? Ui. Ele tem a chance de duas vezes ter características, né? Então, ele tem a chance AB, ó, porção AB, né? Então, ele vai ter a chance de ser azinho uma em duas, numa célula, tá? E a chance de ser Bzinho, uma em duas também, tá? Porque ele vai formar, ó, olha aqui, ó, ele tem duas características, né? Ó, o EBzão é Bzinho, o EAzão é o EAzinho. Então, de duas, ele tem uma chance de ser Azinho. De duas, ele tem uma chance de ser Bzinho. E aí, a gente multiplica, tá? Vou apagar aqui isso aqui. Ó, então, ele tem uma chance de duas de ser Azinho e uma chance de duas de ser Bzinho, né? De duas que eu digo daqui, ó, da sua característica master, tá? Então, se eu multiplicar isso daqui, ele vai ter uma chance em 4 de ter os dois, tá? Então, as duas características multiplicadas, tá bem? Depois, ó, entenderam? A B? Sim. Tá. Depois a C. Qual a importância da meiose para a manutenção de uma espécie, né? Então, a gente sabe que a formação dos gametas ela é feita a partir da meiose, né? E isso promove uma variabilidade genética. Por quê? Porque a gente vai ter a duplicação das características e a mistura delas, né? A possibilidade da gente juntar todas as características, da gente fazer
né, vários tipos de pares. Então, a importância da meiose é isso, né? A gente ter a nossa variabilidade genética, né? E manter o número de cromossomos. Por quê? Porque lembrem, né? O indivíduo, ele é 2N, né? Se a gente não tivesse a meiose, que é reducional, que forma os gametas N, a gente teria sempre um indivíduo com um dobro de características. Então, eu teria um indivíduo, desse indivíduo 2N, eu teria um indivíduo 4N, desse indivíduo 4N, eu teria um indivíduo 8N, e aí ia sempre tendo várias mutações. No momento que eu tenho a meiose, eu tenho, né, a possibilidade de manter as minhas características, os meus números cromossômicos sempre igual, sempre o mesmo, né? Para eu não ter essa alteração, essa mutação genética, né, na formação dos indivíduos, né? Então, se eu tenho essa redução gamética, dois indivíduos 2N vão formar outro indivíduo 2N e não outro indivíduo 4N, né? Porque eu tenho essa redução antes. Então, além de eu ter essa mistura, né, de características entre dois indivíduos para a formação de um terceiro, eu tenho a constância nessas características, tá? Eu vou ter sempre a mesma quantidade ali, tá bem? Entenderam? Bom, a 30 tem a letra D ainda, né? Então, a letra D diz assim: considere que os genes Azão e Bzão são indivíduos com uma envolvidos na determinação de cor de flores, tá? Então, o alelo A permite a formação dos pigmentos. Então, se a flor tem o azão, vocês enxergam um vermelho? Sim? Então, ela tem cor. Tem cor, tá? Se o indivíduo é azinho, ela não tem cor, tá? Então, é como se fosse o albinismo das flores, tá bem? Aí, o Bzão, ó, o Bzão, ele vai me dar a cor vermelha. E o Bzinho, rosa, tá? Mas para a cor vermelha e para a cor rosa aparecer, ele tem que ter o azão, tá? Porque se ele tiver azinho, por mais que ele tenha o Bzão ou o Bzinho, ele não vai apresentar cor nenhuma, vai ser branco, tá? Então, diz assim para mim: uma planta de flores vermelhas, então, de flores vermelhas, então quer dizer que ela é assim, tá? Ela tem cores vermelhas, então eu enxergo, então ela tem cor, tá? Oriundas de umas sementes de flores brancas, então se ela é branca, ela vai ser azinho, tá? E ali para nós, ó, tá mostrando que ela é Bzinho também, tá? Então, a flor que ela é oriunda dela, ela vai ser assim, né? Porque a flor branca é homozigótica recessiva. É autofecundada, então ela vai ser fecundada por ela mesma. Tá?
Que fenótipos são esperados desta descendência? Opa! Então, aqui, ó, eu vou ter que fazer o cruzamento dessa planta que foi autofecundada. Então, Bzão, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azão e Bzinho, Azinho. A mesma coisa aqui. Vou ter que apagar ali, tá, gente? Pra caber, porque meu quadro é muito grande. Então, vou ter Bzão, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azão e Bzinho, Azinho. A mesma coisa aqui. Bzão, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azão e Bzinho, Azinho. Então, aqui, ó. Bzão, Bzão, Azão, Azão, eu tenho vermelha. Bzão, Bzão, Azão, Azinho, vermelha. Bzão, Bzinho, Azão, Azão, vermelha. Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, vermelha também. Bzão, Bzão, Azão, Azinho, vermelha. Tá? Bzão, Bzão, Azinho, Azinho, sem cor. Branca. Tá? Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, vermelha. Bzão, Bzinho, Azinho, Azinho, sem cor. Outra branca. Tá? Bzão, Bzinho, Azão, Azão, vermelha. Ó, vermelha de novo. Rosa. Outra rosa. Vermelha. Branca. Rosa. E branca. Tá? Então, aqui, ó. Eu vou ter 9/16 vermelhas. Tá? 1, 2, 3 rosas. Tá? 1, 2, 3, 4 brancas. Porque se tu é azinho, azinho, por mais que tu seja vermelho ou rosa, tu não vai aparecer. Então, brancas. Tá? Então, é 16 para 3 para 4. Tá certo? Porque uma característica, a não presença de uma característica anula a presença da outra. Tá? É isso aqui que tá dizendo para nós. Tá? Então, a letra D da 30 é isso aqui. Tá? Conseguiram entender? Sim. Pessoal, são 10:01. Então, vocês podem sair e ir para o intervalo. 10:15 a gente retorna, tá?